Olá, Sig Horrores. Meu nome é Natiele e eu me sinto culpada pela minha tristeza. Às vezes eu sinto que essa culpa é justa e às vezes parece que não. E, sei lá, isso vocês vão me ajudar a analisar durante esse podcast e se autoanalisar também. Desde pequena, eu sempre consumi muitos produtos audiovisuais. Então, eu cresci assistindo muitos filmes, desenhos, séries e livros. E quando eu falo que eu cresci, não tô falando, tipo assim, porque todo mundo cresceu, né, assistindo filmes, séries e livros. Caramba, a gente, enfim, todo mundo não, né, mas, tipo, né, enfim, as gerações aí, enfim, porque a gente cresceu na tela e tudo mais. Mas eu tô falando, tipo assim, eu literalmente vivia disso. Porque eu não brincava na rua, não tinha muitos primos próximos pra brincar também. Então, assim, eu era uma criança muito sozinha e meu único entretenimento na época era consumir esses tipos de conteúdos, essas coisas, né? E isso me deu uma imaginação e uma expectativa de vida pra lá de grande. E com grandes expectativas vem grandes decepções às vezes. Eu acho, talvez. E é aí que a questão do consumo se divide em dois fatores pra mim. Porque, primeiramente, em toda a narrativa de algum filme, série, livro, enfim, uma história, ela se desenvolve a partir de um personagem, um problema. E também uma resolução ou a não resolução desse problema, né? Depende muito, não necessariamente precisa ter resolução, mas vocês entenderam, tem que ter uma trama. Então vocês já repararam que todo personagem principal sempre tem algum problema pra resolver, alguma questão, alguma coisa que ocorre, sei lá, enfim. E isso me deixou, acho que meu inconsciente entendeu que pra ser protagonista, sabe, da minha vida, eu preciso ter um problema. Ou seja, pra ser interessante, eu preciso sofrer. Mas pera, veja bem, eu sei que parece bastante radical o que eu tô falando, mas, gente, lembrando que tudo isso é uma suposição super dramática, tagarela, do que eu talvez tenha captado no meu subconsciente. Enfim, é apenas aqui, entendeu? Delírios alucinantes. Mas continuando. Isso me deu uma visão, talvez, que eu precisava ter alguma questão, sabe? Que eu precisava de algo que chamasse atenção pra ser interessante, pra ser ouvida, pra ser amada e todas essas coisas que a gente almeja, sabe? Parece que se eu fosse só uma pessoa vivendo normalmente, eu seria uma figurante, sabe? E eu não queria ser uma figurante. Eu queria algo mais. Eu acho que esse é um problema, assim, que eu tenho. Eu sempre quis algo muito a mais, sabe, da vida. Eu sempre tô buscando mais. Talvez eu seja uma pessoa meio insatisfeita com tudo, sabe? Nunca nada tá bom, que é muito ruim, porque sei lá, eu sempre tô esperando mais, tá? O que tem mais? É uma merda. Isso eu tento praticar na minha vida pra tentar ser menos assim. Mas, enfim. E às vezes eu me pergunto, será que eu não fui tentando me encaixar fora das caixinhas de propósito? Porque, tipo assim, a gente sempre fala, né? Eu me sinto fora da caixinha, um peixe fora d'água e tal. E é ruim. Só que será que eu não fiz isso de propósito sem querer no meu subconsciente? Porque será que eu sempre tentava achar uma alternativa mais difícil das coisas só pra ter mais enredo e mais chances de ter mais personagens na minha vida? E aí, tipo, quando eu tô de madrugada, sofrendo e refletindo sobre meus problemas, será que eles são tão complicados mesmo? Ou será que eu só não tô me validando, sabe? Porque os outros que parecem ter os mesmos problemas, parecem lidar melhor com eles, sabe? E parece que eu fui me limitando e me diminuindo de propósito. E fui tão a fundo nisso, com tanto afinco, que caí no poço de vez, sabe? E agora já não sei mais qual problema faz parte de mim e qual eu inventei. Ou talvez, enfim, todos esses juntos, eu já fundi tanto, né? Os dois que já viram tudo isso. Sei lá, não sei se deu pra entender. Mas eu me questiono muito, sabe? Porque às vezes parece que eu tô nesse buraco porque, não que eu queira estar, mas parece que, sabe, eu fui me colocando nele. E às vezes parece que a zona de conforto que eu tenho que estar, essa zona desconfortável, que tipo, aquela zona de conforto nada confortável, mas parece que é o que faz sentido porque eu sempre estive nela. E, tipo, pior, eu tô no fundo do poço esperando o meu autor coadjuvante,
sabe? Aquele ator herói vir me salvar, ou então um plot twist que vai mostrar que eu tinha o poder pra me ajudar a subir o poço o tempo todo, porque é isso que acontece nos filmes, né? E, tipo, sempre acontece alguma coisa, e aí, tipo, pá, você resolve, tá maravilhoso. E aí a gente chega no segundo fator, né? Que eu tinha falado ali que são 2 fatores. Porque eu cresci tanto no meio dos filmes que, sem querer, eu esperava que a vida fosse como eles. E que apesar de toda coisa que acontecesse comigo, algo mágico ia acontecer e consertar tudo, independente do que fosse. Porque afinal eu sou especial e tô no meu mundo, onde tudo vai ocorrer fechadinho, tipo roteiro, conforme tinha que ser, sabe? E a vida não é assim, obviamente, gente. Tô falando isso daqui de uma coisa assim, bem inconsciente e tal. Mas eu sei que a vida não é assim. E assim, eu demorei um pouco pra, tipo, perceber algumas coisas e tal, né? Que a realidade não era como nos filmes. Afinal, eu, tipo, de verdade, só ficava vendo TV. Eu não brincava na rua, como eu falei, não tinha outras crianças. Eu cresci, tipo, sabe o mito da caverna do Platão? Acho que, a maioria das pessoas sabem, mas basicamente é esse rolê. Tipo, parece que eu tava ali o tempo todo, na caverna, e aí vendo a imagem refletida ali, eu acreditava que tava sendo passado pra mim, era a minha realidade. Eu me sinto muito isso, sabe? Então eu cresci nesse negócio achando que seria desse jeito. E quando eu fui pra vida real, eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Eu me sinto muito isso. Então foi um grande choque pra mim quando eu percebi que minha vida não ia ser um filme fechadinho de início, meio, plot twist e fim, sabe? Que talvez nem fosse uma jornada de herói completa. E que provavelmente vai faltar partes ou até mesmo ter spin-offs, sabe? Da minha vida. E foi extremamente dolorido quando eu percebi isso. Porque eu me senti muito enganada, sabe? E até hoje, às vezes, eu fico pensando que o plot twist vai acontecer. Que algumas coisas da minha vida acontecem, enfim, eu tô, tipo... eu tô na merda, sei lá o que, mas não, peraí, algo vai acontecer, porque sempre acontece alguma coisa. Mas não é bem assim, né, gente? As coisas na vida não acontecem, a gente não se move. Na nossa vida real, a nossa chefe não vai se ferrar porque tratou a gente mal e foi descoberta, e a gente pega a função dela e ganha promoção. Ou muito menos vai estar com vários problemas de saúde e de repente vai aparecer um tratamento revolucionário, que você vai ser o primeiro a funcionar, tudo lá, e se curar e tudo mais. Ou então se sentir completamente só e diferente. Aí do nada você vai esbarrar alguém na rua e derrubar suas coisas, sabe aquela cena de filme? Derrubar suas coisas assim, e a pessoa vai pegar, tocar na tua mão na mão, e aí vocês vão casar e ser felizes pra sempre. Não vai acontecer, provavelmente vocês vão namorar 2 anos e descobrir que nem são quem pensavam, sabe? Nem se conhecem direito. Ou então se casar, vão divorciar, ou vão brigar muito. Ou pode ser que seja tudo bem também, sabe? Mas assim, quando eu falo tudo bem, a gente sabe que, tipo, toda vida... Usando esse exemplo, né, toda a vida de casal não é igual nos filmes, que é, tipo, tudo perfeito. Vai ter umas briguinhas, umas intrigas que é normal da convivência humana. Só que isso não é mostrado nos filmes, então é meio frustrante, porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma expectativa no amor, eu tenho uma linha no amor, no relacionamento muito, muito alta. Isso me atrapalha muito nos relacionamentos, porque eu sempre espero algo mais, eu espero que seja perfeito, espero que seja um amor de cinema. E não dá, porque o amor de cinema não existe. Não tô falando que o amor não existe, tô falando apenas que não é a mesma coisa, porque toda relação, seja com irmão, com pais, com amigos, com namorados, enfim, sempre vai ter ali coisas pra ajustar, ou seja, vai ter pequenas discussões pra ajustar, e é super normal. Só que nos filmes isso não é mostrado, né? Parece que é tudo muito nivelado. Então é meio frustrante quando você se depara. A primeira DRzinha que você tem, você fica, putz, mano, não é o amor perfeito que eu tava buscando. Mas às vezes é. Tipo, é só porque as coisas não são como filme. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que esse exemplo dá pra entender melhor. E o pior, a minha maior decepção não foi nem sobre a relação amorosa. Foi saber que não ia adiantar eu ser a nerd, sabe? A nerd da escola, das coisas, e me dedicar aos estudos, a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, a minha juventude, assim, vida adulta, a juventude inteira, porque todos diziam que, tipo, se eu estudasse muito, eu me teria a melhor carreira, o melhor estilo de vida, e assim, sabe, sempre cresci ouvindo isso, então eu tinha muita fé nisso. E sendo que assim que eu saí do ensino médio, eu tive que fazer 2 faculdades, assim, eu saí de 2 faculdades, tranquei 2 faculdades, na verdade, e só finalizei a terceira que eu fiz, da qual eu tenho um diploma, mas eu nem trabalho na área.
porque veio uma pandemia que ferrou o ensino dessa área, tipo, não consegui me sentir segura pra poder atuar nessa área. E além de tudo, aqui no Brasil, essa área não é tão acessível, sabe? Tem algumas coisas mais difíceis, tem que fazer alguns cursos, eu não tenho dinheiro pra isso porque eu não consigo trabalhar, e assim vai aquele ciclo do capitalismo gostoso que a gente conhece. E assim, além de tudo, como eu falei, eu tenho esse ciclo do capitalismo, eu sou extremamente sem dinheiro, tava há meses desempregada, mesmo com vários cursos e qualificações. Ai, desabafei aqui, né, gente? Desculpa, mas é que, assim, isso me revolta, porque essa imagem é vendida pra gente até hoje. A gente sempre vê nos filmes que é alguém que estuda muito, que não sei o quê, e assim vai. Eu acho que isso revolta muito. Eu me revoltei muito com isso quando eu saí da minha adolescência, né? Tipo, e fui pra vida adulta, assim. Nossa, demorei muito Fiquei muito chateada, porque eu estava ali pra brilhar, e de repente eu falei, meu Deus, eu sou só mais uma. E, tipo, não faz tanta diferença assim, eu ter me esforçado tanto nos estudos, sabe, agora. Tipo, cara, é muito revoltante. Ou se faz uma diferença mínima, sabe? Não é aquilo que eles prometeram, né? Aquele sonho. E é muito triste. Porque é uma imagem que é vendida pra gente, mas não rola, né? E, assim, eu deveria saber que eu tava sendo um pouquinho ingênua, mas aí eu me questiono até que ponto eu tô certa em me culpar e até que ponto eu apenas não poderia evitar isso. Porque, cara, às vezes a gente não pode evitar, é uma imagem vendida, é a sociedade, enfim. E eu vejo tantas pessoas seguindo suas vidas normais, mesmo tendo suas frustrações e expectativas, né? Porque afinal isso é normal, todo ser humano tem suas expectativas e suas frustrações. Ninguém vai ser 100% ali, satisfeito, feliz, vida bela, blá blá blá. Sempre vai ter uma coisinha ali que você vai falar, puxa, não foi como eu pensei. Por mais feliz que você seja. Mas não tô dizendo que a vida também é uma merda, né? Completa e mentirosa e pipipi, coisas boas não acontecem. Acontecem sim, gente. Aqui é um mero desabafo de uma pessoa cansada, entendeu? E... Enfim. Anyway, eu acho que às vezes a gente não desenvolve muito bem os filtros das expectativas, sabe? Isso pra tudo, assim. Pra carreira, pra relacionamento, pra vida. Porque, cara... Como eu falei, às vezes parece que a gente é vendida imagens pra gente de coisas, ainda mais com a indústria, né, dos filmes, do entretenimento, ela vende pra gente aquelas coisas perfeitas. E quando eu falo perfeito, não necessariamente, tipo, eu tô bem, porque ela vende muita superação, né? E é claro, a vida tem superação, só que assim, a vida tem superação em pequenos passos, sabe? Não é em grandes passos igual nos filmes que a gente vê, tipo, nossa, tem ali um personagem ferrado, tipo, no fundo do poço, pobrinho, coitado, morrendo, e aí, pá, do nada aconteceu alguma coisa assim, o único fator que de repente revolucionou a vida dele, agora ele é super rico e feliz e, tipo, atingiu, sabe? Não é bem assim, cara. Então a gente fica meio que esperando a nossa vez. Parece que a vida é um constante esperar a nossa vez de acontecer algo. Parece que a gente tá sempre, tipo, a gente tá estudando, trabalhando, fazendo nossas coisas, vivendo a nossa rotina, esperando que o nosso momento chegue. E a gente quase chega às vezes, só que é sempre um quase. A gente nunca vai estar, nossa, chegou o meu momento. E se a gente alcançar algum pequeno momento que a gente fala, tá chegando, a gente vai sentir que tá um pouco satisfeito e sentir que precisa de algo mais, entende? E tudo bem, eu acho que eu falei isso em outro episódio, o ser humano é um ser humano insatisfeito, a gente se move com desejos, né? Então a gente tem que ter esse tipo de coisa, desejos e enfim. Então faz sentido, mas eu nem sei mais o que eu tô falando, perdi um pouco o fio da meada aqui. Mas eu queria saber de vocês, se vocês se sentem um pouquinho culpados pela sua tristeza e se o mundo do audiovisual talvez contribuiu pra isso. E é isso, gente, eu acho que... Como eu falei, eu me sinto um pouco culpada, eu me sinto culpada muitas vezes, mas às vezes também eu penso que a gente precisa de desejos e expectativas pra continuar, sabe? Se o ser humano, a gente não tivesse essa capacidade de sonhar, de desejar, a gente seria movido ao quê? A gente viveria pra quê? Então faz sentido a indústria alimentar isso, sabe? Pra gente ter essa motivação, só que é meio frustrante, né? Eu acho que cabe cada um a lidar com isso. E eu aqui nas minhas crises dos 20 e poucos, estou tentando lidar com isso. Sempre, todos os dias aqui fazendo esse podcast desabafando horrores com as vozes da minha cabeça. Esperando que vocês curtam. Beijinho, gente. É isso. Tchau, tchau.